A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos meditar mais um pouco na palavra do nosso Deus, aqui no livro do profeta Oséias, capítulo 4 e o versículo 6, aonde diz: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Nós vemos aqui a palavra do nosso Deus fortemente dita pelo profeta Oséias. Deus levanta o profeta Oséias para trazer uma palavra para Israel, para trazer uma palavra para os reis de Israel, para os sacerdotes, para o povo, para os profetas, porque todos estavam corrompidos. Todos estavam corrompidos, meus queridos e amados irmãos. Todos era uma corrupção generalizada. Corrupção política, corrupção religiosa, corrupção social, estavam todos corrompidos. E Deus levanta este profeta. Porém, Deus dá ali uma ordem àquele profeta para que ele se case com uma prostituta, porque o povo havia se prostituído, o povo havia adulterado contra Deus. E o contexto da vida familiar de Oséias representava, refletia a situação, a decadência espiritual que estava Israel. Porque nós temos uma mania da gente sempre olhar para o outro, né? E a gente sempre olhar para o outro e julgar. Mas na verdade, quando nós olhamos para os outros, nós vemos de fato, né, o que está acontecendo, uma reflexão, né, para as nossas vidas, porque a gente não consegue olhar para nós mesmos, né? A gente consegue olhar só para a vida do outro. Então, quando eles olhavam para a vida de Oséias, refletia o contexto familiar de Oséias, refletia a maneira como estava Israel. Glória a Deus. Deus levanta o profeta Amós, profeta Oséias. É porque estão tudo ligado, minha gente, tudo parecido. Veio o profeta Amós pregando, depois veio Oséias, e aí eu me confundo nos nomes. Oséias, o profeta Oséias. Deus levanta o profeta Oséias para que ele possa estar trazendo uma advertência. Porque as bênçãos que Deus tinha para Israel, elas eram bênçãos condicionadas, né? Se eles obedecessem, né, Deus traria a sua bênção sobre eles, mas se eles fossem rebeldes, o juízo de Deus viria também sobre eles. E nós vemos aqui, né, no primeiro versículo do capítulo 4, diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Eles estavam se deleitando nos homicídios, nos adultérios, nas prostituições, estavam se deleitando na mentira, na desonestidade. Era uma sociedade má, corrompida, né? E nós vemos, né, a situação que estava para Deus levantar este profeta e trazer essa advertência. Então todos estavam corrompidos, né? Os sacerdotes também todos eram ímpios e corrompidos, e o povo seguia os seus exemplos, né? Então nós vemos ali que havia uma rejeição do conhecimento de Deus. E quando eles rejeitavam o conhecimento de Deus, eles também deixaram ali de praticar
a comunhão, o relacionamento com Deus. Por isso que Jesus bem enfatizou quando ele disse em Mateus 6:6, ora, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, e o teu pai que te vê secretamente te recompensará. Então, ali, quando nós entramos no nosso quarto, quando nós temos a nossa intimidade com o Senhor, nós estamos construindo um relacionamento. Estamos construindo um relacionamento. Tá quente, irmãos. Tá quente mesmo com o ventilador ligado. Estamos construindo um relacionamento com Deus, Por quê? Porque corre o risco do servo do Senhor, fazer tudo para o Senhor e não ter a comunhão com Ele. Pode um negócio desse? Pode. Pode você pregar, pode você cantar, pode você fazer e acontecer para Deus e ainda não ter relacionamento com o Senhor, e ainda não ter intimidade com o Senhor? Pode. Porque você pode estar ocupado com tanta coisa para Deus, mas não tem o tempo, não tira o tempo para se relacionar com o Senhor, para não se relacionar, para não ter comunhão com o Senhor. E é por isso que o Senhor, naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, no seu nome eu preguei, no seu nome eu expulsei demônios, mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Não nos relacionamos, não tivemos intimidade, Então, o que é mais importante na vida de um ser humano é a comunhão com Deus, é a intimidade com Deus, é o relacionamento com Deus, é o relacionamento com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, também no Novo Testamento, que os religiosos, eles também não tinham conhecimento de Deus. Mateus capítulo 22 e o versículo 29, nós vimos isto, que os religiosos, eles se orgulhavam, os fariseus, os saduceus, se orgulhavam do conhecimento da lei de Deus, mas que na verdade eles estavam necessitando do verdadeiro conhecimento de Deus. Aí Jesus fala para eles, em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando nós conhecemos através da comunhão com Ele, através da palavra, através da oração, através do louvor, através do jejum, através de um momento com Deus, de uma meditação, meditar, aleluia, glória a Deus. Bem-aventurado é aquele que medita, aleluia, de dia e de noite, já diz o Salmo 1. Então nós vemos, a importância não somente de conhecer, de conhecer a Deus, mas de ter um relacionamento com Ele. E o verdadeiro conhecer a Deus é este relacionamento, é esta comunhão com o Senhor. Aleluia. E muitas pessoas não querem se relacionar com Deus. Muitas pessoas estão rejeitando o conhecimento de Deus. Nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas não querem saber de Deus, não querem saber de se relacionar com o Senhor. Não querem saber, querem as bênçãos de Deus, mas não querem o abençoador. Querem aquilo que Deus pode lhe proporcionar, mas não quer se relacionar com o Senhor. Então nós passamos a conhecer alguém através da intimidade, do relacionamento, e é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Ele quer entrar em nosso coração, em nossa vida, fazer morada, ter comunhão conosco. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor quer comunhão com você, meu irmão, minha irmã. O Senhor quer comunhão contigo. Ele quer intimidade. Aleluia. Ele quer intimidade com você. Ele quer conversar com você. Ele quer que você